Bruno dos Santos é um cara que fez muitos cursos comigo, né, Bruno? Verdade, muito feliz em ter essa associação, né, em poder ter a confiança, porque isso, sem dúvidas, é muito bom para o profissional que leva ali o ensinamento. Demais. O cara é muito estudioso mesmo. Sempre que eu estou lançando alguma coisa, ele chega junto e é inevitável o crescimento. Por isso você tem chegado a lugares que tem chegado, Fábio. Então, sem dúvidas, vai voar muito ainda. Deus tem preparado coisas grandes. Antes de tudo isso, né, quero te fazer uma pergunta, porque a gente não cai do céu sendo referência, tá? A gente não acorda de uma hora para outra sendo uma grande referência para o mundo da barbearia. Como tudo isso aconteceu na tua vida? Esse lance se transformar num barbeiro profissional. Eu pude ler um pouco da tua história e vi que por muitos anos você jogou bola e tentou uma carreira ali no mundo do futebol. E como aconteceu isso? Foi depois que você, no meio do caminho, viu que não ia dar para ser jogador de futebol, você se entristeceu e realmente resolveu abraçar uma profissão que o seu pai havia ensinado para você? Como é que foi tudo isso na tua vida? Então, Marcos, rapaziada que tá me assistindo aí, eu sempre conto nos meus workshops, cursos, que foi uma decisão muito difícil para mim tomar, porque na verdade era o meu sonho mesmo real de ser atleta de futebol. E você que está me assistindo agora, está assistindo o Marcos, eu tenho certeza que vocês estão me assistindo, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, né? Eu creio que muitos aí que estão me assistindo. Sempre foi meu sonho, meu pai sempre me apoiou, tá, nessa minha carreira. E eu vou dizer para mim que eu fui atleta de futebol, cheguei a ser profissional mesmo de futebol, tá? Cheguei ao profissional do Duque de Caxias, cheguei a jogar, tá? Para quem conhece o Duque de Caxias aí, joguei a Série C do Brasileiro, subi com o Duque de Caxias para a Série B do Brasileiro. Isso para mim foi algo que me marcou muito, tá? Eu vou dizer aqui que Deus ali abriu essa porta para mim, mas sempre foi meu sonho desde pequeno, desde meus 11 anos de idade, meu pai sempre me apoiou, tá, em ser atleta. Só que Deus, ele tem os planos dele em nossas vidas. E meu pai, eu já venho de uma safra de barbeiro da minha família. Meu pai é barbeiro 28 anos já nessa área. E meu pai falava assim para mim: eu vou te apoiar no futebol, mas se você não seguir seus objetivos dentro do futebol, não conseguir essa carreira que você quer, eu vou te ensinar uma profissão. Meu pai falou sempre isso pra mim. Só que a gente, como jovem, a gente quer o quê? Mano, a gente que, quando tá numa idade mais jovem, a nossa mente fica alienada só em uma coisa. A minha vida era só futebol a vida toda. Só que meu pai falou assim: Bruno, eu vou te apoiar, mas também vou te ensinar. Se não der certo no futebol, eu vou te ensinar uma profissão que, se você não conseguir ser atleta de futebol, você vai seguir nessa profissão que era da barbearia. Só que na época, a área da barbearia não era tão valorizada como os dias de hoje. Sim. Antigamente, eu sei que você, Max, já está aí nessa estrada há muito tempo. Eu tenho 15 anos de barbeiro, né? Só que buscando lá fundo mesmo, estudando só há 4 anos. Mas na época a barbearia não era tão valorizada como o dia de hoje. Sim. Na época os barbeiros eram taxados como o quê? Não faz nada. Era, vamos dizer, um vagabundo. Era um bico, né? Isso aí, só tá dentro da barbearia porque é preguiçoso. Era isso. O barbeiro era taxado como esses nomes que eu citei aqui. Então a área da barbearia hoje, no dia de hoje, está muito avançada. Muitos conteúdos, estudos, muitos elevados, e está agregando muitas coisas na vida dos profissionais hoje em dia. E meu pai falava para mim: eu vou te ensinar. Eu me recordo, Max, eu não deixo de falar isso. Meu pai me botava do lado dele para aprender a cortar cabelo. De manhã eu treinava, a parte da tarde eu ia para a barbearia. Pai, fica aqui do meu lado, porque se não der certo no futebol, você vai dar certo na barbearia. E eu me recordo que eu ficava chorando, Max, do lado do meu pai, para aprender. Pai, fica aqui do meu lado. Meu pai cortando lá do lado dele,
E eu não queria, porque eu queria só futebol, minha vida era só futebol, a minha mente era só futebol. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelos ensinamentos que meu pai teve, que meu pai me ensinou, né? E hoje eu sou grato a ele, sou grato a Deus por essa profissão que eu tenho hoje. É uma profissão linda, é uma profissão que hoje os barbeiros hoje possam ser sustentados pela barbearia. E é algo que, galera, foca nessa profissão que vocês podem chegar muito longe. E eu me lembro que eu percorri nesse caminho de futebol e não deu certo, me machuquei várias vezes. Viajei para vários lugares jogar como profissional, não deu certo para mim. E eu me lembro, Márcio, é uma coisa que me marca muito, que depois que eu já me desanimei nessa área de futebol, eu chegava lá pro meu pai e falava: pai, poxa, nada dá certo para mim. Que o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer mais outra coisa, eu não quero. Meu pai fala assim: seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Só que a gente, quando tá com a mente fechada e travada, a gente não sabe o nosso propósito, nosso objetivo, a gente pensa que, mano, aquilo ali pra gente ali não vai dar certo. E eu andava na rua, depois daquilo meu pai falava: cara, eu nunca vou ter um carro, nunca vou ter uma casa. Assim que eu falava pra mim, porque eu só vivia alienado em uma coisa. A minha mente ainda não estava aberta para entender outros propósitos que eu tinha na minha vida. E eu saí dali do meu pai, e meu pai falava chorando mesmo, meu pai chorando. Porque eu pensava que eu não ia conseguir nada que eu tenho hoje em dia, que a barbearia me deu, né? E fui percorrendo dias, anos, e eu ainda não abri a mente para a barbearia. Eu fui trabalhar em outros lugares, fui servente de pedreiro, tá? Eu fazia massa para 5 pedreiros, cara, na época. E eu me lembro que eu trabalhei em várias construtoras, ralando pra caramba, pagar R$35 por dia. Você trabalhar de 8 da manhã até 5 da tarde, quando tinha que ficar um pouco mais. Pesado demais. É pesado demais. Não é uma profissão, cara, que eu tô falando aqui, não tô jogando, não tô cuspindo na verdade, né? Hoje R$35 às vezes faz em meia hora. Em meia hora, isso aí, em meia hora. Eu já ia tocar nesse assunto, em meia hora tu faz. E pra você ralar, pra não pegando peso e tal. Eu falei: cara, não é isso que eu quero pra mim. Então eu quero algo a mais pra minha vida. E eu me lembro que eu trabalhava lá na Gamboa, no centro do Rio, cara, de domingo a domingo, ralando pra caramba pra ganhar pouco. E na época surgiu essa conversa sobre cabelo. E ali naquele dia, o rapaz chegou pra mim e falou assim: cara, você sabe cortar cabelo, você tem um dom em suas mãos, por que você não entra pra sair da barbearia? E eu naquele dia foi algo que mudou ali a minha vida e me fez pensar. Eu falei: cara, realmente, eu tô aqui ralando pra caramba. E lá não tinha nem elevador pra você subir nos prédios, tá? Subir pela escada, imagina. Imagina você subir no 10º andar pela escada. Exato. Pra você fazer massa para 5 pedreiros. Então eu falei: cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Então eu posso ir mais além. Então a área da barbearia pode me dar algo melhor pra minha vida. Sim. E foi quando eu parei, pensei, cheguei em casa e cheguei pra minha esposa, comentei com meu pai, meus primos também falavam: cara, tu sabe cortar cabelo, tu tem um dom, por que tu não abriu uma barbearia? Só que não era aquilo que eu queria ainda, eu queria futebol, cara. Eu tava com a minha mente fechada mesmo, a única coisa que eu enxergava na minha frente era futebol. Eu não enxergava outra coisa, era só futebol. E foi quando algo que eu cheguei em casa, conversei com minha esposa e falei: Dani, quem sabe a gente não pode abrir uma barbearia? Ela falou: é isso que você quer? Falei: na verdade eu falei da boca pra fora, ainda não era aquilo que eu queria jogar futebol. Ainda tava com a mente muito fechada, travada. Eu, naquele momento ali, eu queria entrar para a barbearia para não ter uma renda para mim, para me ajudar a minha família, porque na época quem só trabalhava era minha esposa, então o homem de casa, se não trazer o sustento, é o homem que provê ali, né? Então eu falei: cara, eu tenho que ter uma renda para mim poder ajudar minha esposa, poder ter alguma coisa na minha vida. Era só isso que eu pensava. Eu vou entrar para a barbearia, vou fazer um dinheirinho para mim. Olha o meu pensamento, para mim R$1.000 estava bom. Na época, R$1.000 estava bom. Se eu fizer R$1.000, eu estou ganhando mais do que eu trabalhando na obra. Então é isso que eu pensava. Eu falei: então vamos abrir uma barbearia, vamos. E o dinheiro que eu não tinha? E eu me recordo que naquela época eu falava assim: cara, R$1.000 para mim estava bom. E eu não tinha uma ambição na época de estar onde eu estou hoje.
Eu entrei justamente para me ter uma renda melhor. E você que está me assistindo aí, talvez está pensando assim dessa forma, cara, eu vou entrar para a barbearia, né, e vou ganhar um dinheirinho, para mim tá bom. Só que a barbearia tem algo melhor para você, para mim, para o Márcio. Tem algo muito maior do que isso que você está pensando aí. Verdadeiramente. Márcio? A gente não imagina, né, aonde podemos chegar. E o mais gostoso é isso. É você não saber o que você pode alcançar daqui para frente. Porque você faz o quê? Cara, será que é 1 milhão? Será que é 1000? Ou será que é 10? Eu prefiro acreditar que é 1 milhão e me esforçar para correr atrás daquele 1 milhão. Daquele 1 milhão. Entendeu? Então tudo vai depender do teu esforço, da tua busca, tá? Quanto você quer, tá? E fazer por onde acontecer. A barbearia ela pode te surpreender a cada degrau. Você vai chegar no degrau 2, você não pode achar que ali é o ápice do teu momento e dali você não passa. Chegou no degrau 2, já se planeja para chegar no degrau 3, e no 4, e no 5, e no 10, e no 1000, e no degrau 1 milhão.